Então, vamos lá. Você já sentiu como certos alimentos estão causando desconforto, inchaço, enxaqueca, outros sintomas, mas não pode identificar quais os alimentos que são culpados? Bom, agora a gente vai discutir a respeito de intolerância alimentar, que intolerância alimentar não é a mesma coisa que alergia. As pessoas se confundem muito. O que é a intolerância alimentar? A intolerância alimentar ocorre quando o organismo não consegue digerir e converter corretamente os alimentos que você ingere nos nutrientes necessários que abastecem o seu sistema, o seu organismo. Mas simplesmente a intolerância alimentar ocorre quando você come alguma coisa, mas ela não consegue ser adequadamente quebrada nos seus intestinos. A principal razão para esta falha, que é a má digestão, é devido à falta de enzimas digestivas e o seu trabalho para quebrar algumas moléculas dos alimentos para que possam ser adequadamente absorvidos pela sua corrente sanguínea. Porque os alimentos eles não devem ir diretamente para a sua corrente sanguínea, eles devem sofrer um processo digestivo por todos esses ácidos gástricos que são diferentes no estômago, são diferentes na sua primeira parte do intestino delgado até chegar à sua última parte do intestino delgado e até o intestino grosso, né? Quando o corpo não produz suficiente ou nenhuma dessas enzimas que os alimentos necessitam para sua digestão adequada, as proteínas não podem se converter em aminoácidos e nem nutrientes e começam a se acumular no seu organismo e eventualmente vão entrar na sua corrente sanguínea indevidamente. E o que acontece a seguir, então, quando esse processo natural não acontece de forma saudável? Porque o nosso corpo, por exemplo, tem pessoas que não. Um único exemplo é que tem pessoas que não digerem a lactose, porque geneticamente não foram feitas, são lactose intolerantes. Mas não existe só intolerância à lactose, existe intolerância a vários outros alimentos. E o que acontece a seguir quando o seu corpo não faz esse processo saudável? O seu sistema imunológico identifica as proteínas e os nutrientes parcialmente digeridos pelo seu corpo ou falhamente digeridos como intrusos ou estrangeiros, né? Estranhos, e o seu corpo ataca esses nutrientes, ou seja, tenta colocar para fora de alguma forma. Às vezes em forma de diarreia, às vezes não tão rapidamente, às vezes demoram dias, semanas, né? E o que acontece? Provoca inflamações no seu corpo, ou simplesmente aqueles sintomas que parece que você está tendo alergia, barriga inchada. Isso eu vou explicar depois. Que no caso é uma resposta natural do seu corpo, né? O seu sistema imunológico até baixa quando tem alimentos que não são digeridos normalmente. Eu, por exemplo, sou alérgica a nozes. Se eu comer nozes, parece que eu estou comendo pedra, meu corpo não digere. Então, toda a água do meu corpo vai para o intestino porque eles reconhecem a nozes como um corpo estranho, não como um alimento. Então, não demora meia hora, eu tenho diarreia. Então, isso é um efeito imediato, mas outras pessoas não demonstram os efeitos de alimentos que são intolerantes no momento. E isso não tem como descobrir, a não ser como um exame de sangue. Então, o que acontece? O que é uma resposta natural do seu sistema imunológico e causam pequenas e microscópicas lesões no seu organismo e outros sintomas prejudiciais, né? Que é o seu corpo tem intolerância a certos tipos de alimentos. Então, nem todo alimento como vamos dizer, é medicina. Alguns alimentos podem ser para você veneno. Assim como quando você tem uma gripe, que também causa inflamação, o seu corpo luta contra aquela comida que foi imperfeitamente digerida e causará sintomas negativos no seu corpo, incluindo fadiga, enxaqueca, eczema, inchaço, gases, congestão, ganho de peso, falta de concentração, dor nas articulações, refluxo de ácido, né? Azia, é um sinal de intolerância.
desejos por alimentos mais calóricos, você comeu bastante, mas parece que você não está satisfeito, satisfeita, diarreia, erupções cutâneas, problemas de pele e muito mais. Diferente da gripe, no entanto, esses sintomas podem persistir ao longo da vida se você continuar consumindo o que o seu corpo é intolerante. Viu a diferença? É importante saber, né? Não é tão simples o assunto como as pessoas acham, né? A diferença entre uma intolerância alimentar e uma alergia alimentar por exemplo, a intolerância ao álcool e a alergia alimentar podem por vezes ter sintomas semelhantes, mas a forma como reage com o seu corpo é muito diferente. A principal diferença entre a intolerância e uma alergia é que as alergias se manifestarão de forma imediata, né? Vermelhidão, inchaço, pode levar até a morte. E a intolerância, que é uma alergia que se manifesta quase que instantaneamente após a inalação ou consumo, né, de uma determinada substância. As intolerâncias alimentares, por outro lado, são mais enganadoras. Dependendo do indivíduo, os sintomas podem chegar até entre 2 horas ou alguns dias. Porque quando a gente come, às vezes o corpo demora 3 dias. O corpo sempre demora 3 dias para esvaziar o seu intestino. O que você come hoje não sai nem hoje à noite, nem amanhã do seu corpo. Só daqui a 2 dias. O que é uma síndrome do intestino vazio? Isso pode acontecer quando as junções do seu intestino, que controlam o que passa pelo revestimento do seu intestino delgado, né, antes de chegar no intestino grosso, que é onde já estão as fezes, não funciona adequadamente e podem vazar substâncias para a sua circulação, para a sua corrente sanguínea. Oi! Sofredores de sensibilidades alimentares podem sofrer de síndrome do intestino solto. Embora muitas pesquisas sobre a síndrome do intestino vazio ainda estejam em andamento, isso refere-se ao aumento de permeabilidade intestinal. Ganho de peso, intolerância alimentar, reprodução de serotonina. Isso já é um assunto bastante interessante, né? Isso eu vou falar mais tarde, porque agora já é uma parte, já é um assunto já sobre um assunto sobre distúrbio e alergias hormonais, quando você tem intolerância aos alimentos. Bom, gente, boa noite. Eu fico por aqui. Entre sábado, domingo ou segunda eu volto.